Seja bem-vindo a mais um podcast de Easy Insights, da agência Easy. Aqui a gente conecta pessoas estratégicas com você. E o nosso convidado de hoje é um forte nome do direito tributário. Além disso, ele é professor, consultor, autor, colunista e empreendedor. Eu já cansei, eu não sei vocês. Augusto Mansur, que prazer ter você aqui com a gente. Satisfação é minha. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Começando assim, de forma até levemente curiosa, porque, como eu disse aqui na sua introdução, você acumula várias funções, né? Você construiu uma autoridade sólida no direito tributário e agora também você ampliou a sua atuação para várias frentes. Agora não, né? Você vem ampliando a sua atuação para várias frentes. Consultoria, ensino, conteúdo. O que te levou a essa ampliação para sair só do jurídico técnico? Bom, para explicar isso, eu tenho que falar um pouco da minha história, Claro. né? Eu sempre, tudo que se refere à produção de conteúdo me interessa. E hoje eu entendo que sempre me interessou, né? Uhum. Não é porque eu sou aquariano não, mas eu sou um sujeito naturalmente curioso. E aí eu sempre tive essa vontade de conhecer as coisas. Então, todas as profissões relacionadas à produção de conteúdo me interessaram. E durante a faculdade, eu entendi que eu gostaria de ser professor, antes mesmo de querer efetivamente ser advogado. Uhum. Eu tinha intuição de ser advogado por conta do estereótipo do advogado em si, que era algo com o que eu me identificava. Mas eu queria ser professor. Então, assim, já no terceiro período da faculdade, eu canalizei. Nossa, cedo, né? Eu via... Eu não tinha o sonho do glamour do professor, assim, mas eu achava que era uma profissão com a qual eu me identificava, do fazer, da própria remuneração. Hoje não, mas houve uma época que os professores ganhavam muito bem, né? Então, a quantidade de horas, de tempo e energia gasto com a aula, que era o que a gente via, eu não sabia dos bastidores, né? Era algo que me interessava também, justamente por conta de ser algo que eu entendia ser prazeroso, e eu sou, né, e sempre fui muito pragmático, e algo que eu poderia ter minha vida construída em cima daquela profissão. E aí foi assim. Só que, no meio da faculdade, eu fui pai. Então, queimei essa largada aí, né? Foi cedo. Aí eu fui pai e eu necessariamente precisei, assim que me formei, me preocupar com ganhar dinheiro, né? Então, assim, né? Trabalhar. E aí era uma época em que havia uma demanda por professores muito grandes. Tinha muito curso de direito. Precisava de professor. Qual época era isso? Isso em 2000 e... o Rian nasceu em 2002, isso em 2003, né? Eu me formei eu colei grau dia 8 de janeiro de 2003. Em 1º de fevereiro de 2003 eu já estava dando aula. Então assim, né? Legal. Porque a gente veio fazer Muito rápido. já era possível naquela época, porque você tinha a necessidade de professores e não tinha a quantidade de cursos de graduação e pós-graduação estrito sensu, vamos dizer assim, para formar o profissional que deve ser o professor, né? Como é hoje. O Espírito Santo é um local academicamente muito menor do que é hoje, nem tinha mestrado e doutorado aqui, então eles precisavam pegar essas pessoas que se interessavam, que tinham vontade. E eu já vinha treinando isso durante a faculdade com alguns amigos, a gente dava aula para as turmas dos primos, para a turma de pessoas que queriam algum tipo de conhecimento, de alguém que estava mais avançado, mas que ainda não tinha formação. A gente treinou, brincou disso aí, tiveram algumas experiências. Então assim, quando surgiu essa oportunidade, porque precisava de gente, eu fui, né? Encarei porque eu precisava encarar. Aí foi, então, desde 2003. Eu sou professor antes de ser advogado, porque eu fui pegar minha OAB só em abril desse ano. De 2003. Então, em 1º de fevereiro eu estava dando aula e fui pegar minha OAB em abril. Então, assim, eu já sempre estagiei em escritório de advocacia, sabia que queria ser advogado, enfim. E aí estagiei no escritório de direito tributário, que é o escritório do professor Tarek. Então, me formei ali, fui... Da UFES, né? Ele é da UFES. Hoje ele é procurador do município de Vitória, procurador-geral. Mas formou muita gente aí. Então, assim, muita gente que passou ali, que está no direito tributário hoje, veio dali. E eu entendi da dinâmica da advocacia, porque era uma dinâmica que eu gostava, porque toda hora tem produção de conteúdo, toda hora tem novidade, né? Ou como? Isso me interessou. E aí eu fui ser estagiário lá e descobri que no direito tributário não tinha audiência. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Eu detestava ficar perdendo tempo no fórum. Assim, não é perdendo tempo, mas você ia e não sabia o tempo que ia durar, né? Sim. Quando tinha audiência, não era online, você não podia marcar nada no dia. Não tem audiência. Nem antes, nem depois. Então, assim, era
era mais insalubre do que é hoje a advocacia, porque a perda de tempo era muito grande. Você escolheu mais a área por conta de não ter audiência? Isso. Minha formação inicial é em processo civil, né? Pouca gente sabe. Mas o pessoal da minha época... Mas eu vim formado em processo civil, então vim formado para litigar. Aí depois, experimentei o direito tributário. Tinha muito contencioso em direito tributário. Eu acho que não em volume, né? Como tem hoje. Tinha menos. Mas como você não tinha tanta internet, tanto fluxo de informação... era mais difícil você construir os conteúdos. Hoje é fácil, né? Você consegue acessar a adesão do STF de ontem, ou até de hoje, né? Então, assim, você consegue já construir, assim. As pessoas estão mais preparadas hoje porque tem mais acesso à informação. Mas antes era muito mais difícil. Então, eu vim no processo civil, entendi o direito tributário a partir do processo civil como algo que não tinha audiência, e aí depois eu fui entendendo o direito material, o direito tributário em si, e tal, até virar um pedaço do que aconteceu hoje. Por quê? Fui professor, fui advogado, comecei em processo civil, pulei para dentro do direito tributário. Então era muito contencioso. Só que o contencioso que eu vivi na minha época de estágio, ele foi diminuindo em relação à codificação monetária mesmo, a dinheiro, né? Foi dificultando as coisas, os fiscos foram melhorando as fiscalizações, porque a justiça vai fazendo isso, né? É tipo teoria dos jogos, ele mexe lá, eles corrigem lá. Hoje é muito mais rápido isso, o SF dá uma decisão lá, a Fazenda em 3 meses já corrige a fiscalização aqui. Antes demorava mais. Então chegou uma época da minha vida em que o contencioso já não estava tão frutífero, estava mais difícil, o judiciário estava difícil, as coisas foram acabando, até porque foi tudo sendo corrigido a partir da justiça para fiscalização, mas foi tudo sendo corrigido, e eu me interessei mais pela parte consultiva, que é dominado no Brasil, ainda mais em mercados menores como o Espírito Santo é dominado pela figura do contador. Então eu voltei a estudar e trabalhar como mais ou menos o contador trabalha também, além do contencioso, eu comecei a me interessar pela parte preventiva. Como é que apura imposto? Faz antes, né? Aí isso aqui mexe aqui, diminui ali, diminui lá, que é o que eu chamo aí de reorganização tributária. O pessoal chama de planejamento, mas eu não acho que é uma expressão correta, porque o planejamento ele vem antes, né? O cliente não chega com você, vou abrir um negócio, vem aqui. Ele fala, tô funcionando aqui, preciso. Então, é trocar o pneu do carro com ele andando, né? Então é reorganizar, não é organizar ou planejar. E aí começa com esse meu interesse disso aí, nessa parte do direito tributário, numa parte anterior, numa parte organizacional mesmo, meu interesse por isso. Aí eu não quero ter me afastado, porque é tudo documento jurídico, mas eu foquei mais no que, nesse período eu foquei mais no que é comumente entendido como a função do contador. E aí comecei a estudar, e a gente começa, que é um serviço, é tudo jurídico, tudo regra jurídica, né? O contador trabalha de um jeito, a gente trabalha de outro. Eu comecei a desenvolver esse serviço. E aí aconteceu, antes da pandemia, a gente, por conta da operação aqui no Espírito Santo, a gente fez um planejamento para o pessoal da Domino's Pizza daqui. Deu certo, e depois a gente conheceu, Domino's Pizza é uma franquia nacional, né? A gente conheceu, em função do serviço daqui, o presidente da Associação Nacional dos Franqueados, da Associação da Domino's, dos franqueados da Domino's, que fica no Rio. Ele experimentou esse serviço e daí ele espalhou isso aí no Brasil inteiro. Então, no Maranhão e Rio Grande do Sul hoje a gente tem cliente, e aí ganhou espaço com isso aí. É importante frisar isso, porque eu não fiz isso só dentro do Espírito Santo, que é um mercado muito pequeno e seria impossível fazer, entendeu? É por isso que eu gosto de esclarecer. E fazer um outro parênteses aqui, para mostrar que o Espírito Santo tem muita gente boa também, assim, impressionante como a gente produz gente boa aqui. Aí eu fiz esse trabalho e a gente ganhou o Brasil aí. Assim, hoje a gente tem mais cliente no Rio e São Paulo do que aqui, por exemplo. Por conta disso, porque o cara tá lá, ele te indica, aí você vai, e eu, aí, dentro do viés empreendedor, fui atrás disso, né? Eu falei, eu quero o cara lá, né? Porque existe o Espírito Santo é muito pequeno mesmo, assim, você vai, empilha, tá? Mas vamos pegar uma experiência. O cara que tem, quando ele é grande, como nesse setor de restaurante, ele tem 2, 3. Lá meus clientes, eu lembro na época, eu fazia essa conta, era 9, 10, 12, 13, e aí 15. Então assim você lida com o mesmo problema, só que com tamanhos diferentes. É uma outra escala, né? Com outra escala, exatamente. E aí a sua remuneração vai ser diferente. Então, e aí precisa também você entender de mais coisas, porque você desenvolve não só o papel do cara que vai dizer qual o parafuso que vai apertar, assim. Você tem que pensar com o sujeito qual o parafuso que ele vai botar, onde é que ele vai fazer o próximo furo. E outras coisas vieram, e daí veio, enfim. E aí, eu, que já gostava de produção de conteúdo, decidi que eu ia produzir os meus conteúdos. Porque em lugar nenhum
eu estava lendo o que eu queria ler, havia isso, e eu precisava de um canal para me comunicar com essas pessoas que estavam longe de mim. Como é que eu vou fazer, né? Vou ficar todo dia ligando, cara, e aí, não sei o que, vou tomar café, cara, isso é inviável, assim, né? Primeiro, é inviável para você fazer isso numa vida saudável, toda hora viajando, indo, não dá. 2, é inviável pro estilo de vida que eu quero. Eu gosto muito da cidade onde a gente vive aqui, Vila Velha, tem uma rotina daqui, e não queria perder isso aí. Eu não queria perder também a convivência com meus filhos. E aí veio essa ideia de começar a produzir e entregar esse conteúdo para os meus clientes. Tanto é que a minha principal plataforma hoje é o WhatsApp, né? Porque eu lido direto. Então toda segunda-feira que sai esse texto aí do Reorganização Tributária, é para eu falar com ele. Hoje o negócio criou outra proporção. Você manda no grupo, manda outro. Tem gente que pede para entrar na lista de transmissão, tem gente que você fala e coloca. Mas assim, a minha ideia era me comunicar com quem eu já falava. E aí começou essa questão da produção de conteúdo, aí veio. Eu segurei muito tempo para tentar, vamos dizer assim, profissionalizar essa produção de conteúdos e efetivamente monetizá-la. Faz e-book para vender, faz curso para vender, bota uma plataforma aqui, monta a plataforma lá. Eu tive antes você fazia por vontade, por gosto. Começou prazer. na coluna da época, era do Folha Vitória ainda, nem sei se pode falar, né? E era da época do Folha Vitória, que era uma coluna da Tamires Endrincha, com a contadora amiga minha. Ela queria que alguém viesse para escrever. Tinha uma pessoa para escrever por dia, na semana. Eu demorei uns 3 meses, 4 meses para aceitar. Eu falei, cara, essa é outra característica minha. Eu detesto parar de fazer as coisas que eu tô fazendo. Assim, vou fazer, vamos. Então, mas tem que encaixar, eu tenho que continuar fazendo aqui. Até eu acabar esse ciclo aí. E ela me chamou e tal. Eu falei, escrever toda semana, bicho, é difícil pra caramba. Esse meu pai é jornalista, né? Eu sei como é que é isso. Então, assim, tem que ter uma certa habilidade para escrever e uma habilidade até para enrolar, assim, para escrever de maneira, ou não ter o compromisso pessoal que o acadêmico do direito tem, o acadêmico profissional do direito tem, de ser profundo e exauriente. Não dá para escrever toda semana, porque não vai conseguir ser profundo e exauriente. Então, assim, você precisa ser, em certa medida, incompleto e superficial. E aí eu fui preparando minha mente para isso e, cara... Aí fui escrevendo, eu sei que no final de 1 ano só sobrou eu. O pessoal não conseguiu escrever, a coluna continuou. Tamires segurou a coluna por 2 anos para manter a segunda-feira, aí virou a segunda da reorganização tributária. Depois não fazia mais sentido para ela, né, manter a coluna, o pessoal lá da coluna também, eles tiveram questões comerciais lá. E eu migrei essa coluna para minhas redes. Aí subi, já tinha um Instagram, né, aí foi pro LinkedIn. Aí a gente subiu um site agora, que é o site da Ágora, onde está tudo lá. Legal. E agora começamos no YouTube. Mas por que eu comecei a escrever? Para poder falar com o meu cliente. E aí depois a gente começa a falar com as pessoas, aí coincidentemente veio reforma tributária e aí todo mundo quer saber. Aí tem gente que quer falar comigo sem que, falar assim que eu digo, né? Trocar informação, sem que eu saiba, enfim. E aí criou... Qual a importância dessa comunicação aí que você passava? Onde você conseguia chegar? Primeiro, eu conseguia me manter em relação com as pessoas, né? Você não dá um vácuo na relação, não sente ausência, né? E aí a presença faz o sujeito lembrar mais de você. Aí, olha, eu tô aqui. Tô aqui, tem isso. E eu não falo nem só do direito tributário, porque o nosso escritório faz outras coisas. Assim, a gente tem coisas que a gente não faz também, mas o cliente acaba voltando em você. Mas eu nunca pensei isso de um ponto de vista comercial, assim. Porque meu sonho lá, né, meu desejo, lá na faculdade, quando eu vi o professor, eu assim, rapaz, esse cara tá recebendo pra gente ouvi-lo. Falei, se alguém me pagasse pra me escutar, era tudo que eu queria, assim. Alguém vai sustentar meu estilo de vida, vamos dizer assim, e vai me escutar ainda, entendeu? E eu achava isso muito, muito fácil. A verdade é essa, nunca vi o trabalho como alguma coisa sofrida, que é da minha formação familiar mesmo. Mas assim, eu achava aquilo muito natural e tranquilo e, né, e não teria sofrimento, entendeu? Então eu buscava isso aí. Então eu buscava desde sempre me comunicar. Então, e eu gosto de gente. Então a gente está sempre trocando informação para isso. Aí eu mantinha o cliente conversando comigo, abria outras portas e, diferente do contencioso, isso aí eu entendi no meio do caminho, essa parte consultiva do direito tributário permite que você colabore com o negócio do cliente efetivamente. Não precisa ter um problema. Na verdade, ele tem um problema que às vezes ele não sabe, ou ele tem uma possibilidade, não de solução, mas de melhora que ele não entende, e você consegue levar isso para ele e avaliar com ele, botar ali, colaborar com o negócio dele para que fique melhor, para que fique mais rentável, e porque no final das contas eu entendo o dinheiro como liberdade, liberdade é um valor muito importante para mim, eu estou colaborando com a liberdade dele, independente do que ele vai fazer com isso aí, mas pelo menos a minha parte eu fiz. Então,
a comunicação, na verdade, não era uma comunicação pela atenção. É a comunicação com o propósito de libertar mesmo, assim, de entregar aquela informação e poder contribuir com a pessoa. Porque nosso estoque, né, a gente que é prestador de serviço, sobretudo da advocacia, nosso estoque é tempo. Então você não vai conseguir, e eu tento, hein, trabalhar para todo mundo. Sim. Mas eu tento atender todo mundo, mas já é difícil. Mas quando você entrega conhecimento, quando você entrega conteúdo, você está fazendo isso de uma maneira escalável, eu chamo de piramidal tempo, né? Você está pegando 1 segundo ali, 1 minuto e virando em tantas pessoas quantas você consegue atingir, e você está entregando essa informação. O que ele vai fazer com isso lá é outra história. Sim. Se ele vai te contratar, se não vai. Mas eu não... Nesse ponto aí, até aí, eu não penso na parte comercial. Na verdade, eu faço por mim, né? Sim. Não faço pelo outro. E por você gostar de comunicação, a gente viu também que você liderou uma comissão de direito tributário na OAB Vila Velha e hoje, salvo engano, você está também na comissão de direito tribunal na OAB Nacional. Isso. O que é essa experiência entre direito e negócios e até o network nessas comissões trouxe para você? Durante muito tempo, eu fui professor, né? De 2003 a 2016 eu fui, depois eu cansei um pouco de sala de aula e fiz certo mesmo. Hoje eu só dou aula nos meus cursos, porque eu posso gerenciar o tempo com isso aí. O problema de sala de aula é que você tem que estar lá naquela hora, naquele horário, e aí quando começou, por exemplo, esse movimento nacional aí, eu precisava viajar, e aí ficou ruim. Então, assim, eu entendi que não era mais isso que eu ia fazer. Então, assim, como eu dei aula há muito tempo, você acaba sendo lembrado pelas pessoas, pelos seus alunos, com relação àquela matéria. Eu comecei dando aula de processo civil e terminei dando aula de direito tributário. E aí o que sobra é o fim, né? A gente sempre lembra do fim. Eu fiquei sendo lembrado por isso. E aí quando o Nefa, né? Todo mundo sabe que Nefa é meu sócio, foi presidente do OAB de Vila Velha por 6 anos. Quando ele começou a primeira gestão dele, já havia uma ideia de implantar comissões, porque tinha quase nada em Vila Velha, pouca coisa. E aí no segundo mandato, se amplificou demais e a gente entendeu que fazia sentido ter uma comissão de direito tributário aqui. E aí a gente começou. Só que a gente começou no último ano, que foi o ano passado. Demos sequência. Recente a comissão de tributário. Isso, porque havia uma comissão de tributário na seccional e ela funcionava direitinho. E tributário é muito específico, né? Por vários motivos, não são motivos elitistas, mas são por motivos do próprio material jurídico mesmo, né? Não tem audiência. Então, assim, por que não tem audiência? Porque não tem prova. Tudo matéria de direito. Então, você consegue concentrar num sujeito só uma quantidade de trabalho que nenhuma outra área permite. Porque as coisas se repetem, entendeu? Então é fácil. É o que a internet chama aí de escalabilidade, o direito tributário já tem há muito tempo. Tanto os escritórios de contabilidade já são assim. Né? Tudo concentrado ali, muita gente, muito cliente, tem volume de coisas, entende? Bom, então não havia um espaço. 2, não havia quantidade de advogados suficientes para fazer isso. As comissões de direito tributário de antigamente, de 8 anos para trás, aí tinham 6, 8, 12 membros. 6 anos atrás tinham 60. Então, assim, e tem mais gente, tem comissão no interior. Por quê? A internet também fez as pessoas descobrirem esse conteúdo. Então, o cara estuda, tem ali um serviço que antes era executado pelo contador, ou não era executado, o cliente simplesmente chegava lá e pagava. O advogado agora existe e se oferece como prestador de serviço para aquilo ali. E o cliente entende. Então, tem mais gente trabalhando com isso. Bom, a gestão do Nefa foi muito incrível, então, para ter colocado isso para cima. Foi, né? E assim, eu tenho uma culpa nisso aí, porque eu só aceitei no último ano. Ele me perturbava desde o começo. Eu falei, cara, não posso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não dá. Aí foi. Aí no último ano aconteceu e, cara, foi um sucesso aí. Bacana. E ele entendeu e sempre deixou trabalhar muito bem, né? Um cara muito tranquilo. E aí começou ali. Aí fez isso, né? Aconteceu, virou. A gente continua na gestão atual da Larissa, com a comissão, que é uma sequência, né? Como tudo, na vida é sequência. E aconteceu de eu ser nomeado para a Comissão Nacional de Direito Tributário representando o Espírito Santo. Eu mais alguns advogados aqui. Começou agora, mas como tudo em Brasília, em julho não acontece nada. Vai começar efetivamente em agosto e a experiência é boa. Porque agora, nessa gestão aí da Érica, é a maior quantidade de advogados do Espírito Santo em comissões da OAB Nacional. Olha, tem muita gente lá. Nós somos, se eu não me engano, em 4 da comissão de tributário, tem várias outras, e diretoria também. Então, assim, vai haver uma dinâmica capixaba em Brasília diferente do que tinha. E a gente está disposto a não só botar o Espírito Santo no cenário nacional, porque o Espírito Santo já tem alguma coisa aí, mas criar um intercâmbio daqui para lá. Até porque a reforma tributária vai concentrar mais coisas em Brasília. A parte tributária administrativa, que antes ficava nos estados e nos municípios,
vai estar centralizada no comitê gestor, que fica em Brasília também. Então, mais um motivo para a gente continuar produzindo conteúdo, que nós vamos ter contato com mais gente de outras localidades, a gente precisa manter a comunicação com esse pessoal. Então, assim, tudo vem para amplificar esse movimento, entende? E você disse, assim, que você falou aqui com a gente, um pouquinho antes da gente começar, você tem uma empresa da área tributária, inclusive já estava querendo me cobrar, mas tudo bem, que a gente acerta depois. Não, conta como é que foi isso antes. Eu brinquei, agora eu até esqueci, mas Você falou que era bom que eu poderia dar uma consultoria tributária. Aí você falou, não, lá na minha empresa a gente faz. E a gente cobra barato. Isso. Já comprou ela. Olha a memória. Então, você tem uma empresa na área tributária e você reúne os seus conteúdos no Ágora Fiscal, não é isso? Isso. Que foi aquela questão que você falou aqui no início, de você não achar algo que te satisfizesse, então você resolveu produzir, né? Isso. Como que foi construir um negócio nesse setor, assim? O que muda? O que mudou para você quando você passou a pensar como gestor e não como advogado? Pois é, assim, a gente tem uma empresa, pelo Código Civil é uma empresa, né? Uhum. Que é o escritório de advocacia. Normal, a gente faz todos os tributos, trabalha com tributário, com tudo, como escritório de advocacia. E tem todas as limitações que o escritório de advocacia tem com relação à marketing, essas coisas todas. Uhum. É normal o profissional liberal do direito, sobretudo o advogado, usar ou se posicionar como docente, como professor, e isso aí acabar influenciando na advocacia dele, porque é um jeito dele aparecer dentro do que o estatuto permite. Eu sempre gostei de dar aula. Eu entendia que a aula, né, a docência completa a advocacia, porque você conhece pessoas, você se comunica. Não adianta ficar trancado no escritório, o cliente não vai chegar. Uhum. E tinha essa questão da abordagem no conteúdo que eu achava de meu interesse. E meu interesse era o quê? Produzir algum resultado prático. Então, não adiantava eu abordar aqueles conteúdos de uma maneira muito abstrata ou muito concreta, fora da necessidade do meu dia a dia. E eu comecei a criar esses conteúdos para me comunicar com o meu cliente, para me comunicar com as pessoas e para alertar as pessoas de algum eventual resultado, que seja alguma possibilidade dela fazer alguma coisa com aquele conteúdo. E aí, começou com a coluna. Na pandemia, a gente começou com... Todo mundo fez isso, né? De algum movimento da internet. Não tinha o que fazer, uma live, faz alguma coisa. Uhum. Aí todo mundo abriu a cabeça um pouco para como os conteúdos podem ser aproveitados, seja na sua atividade principal, seja para transformá-los numa atividade principal. E aí eu quis separar a advocacia da minha produção de conteúdo, porque o modus de pensar é diferente, muito embora um alimente o outro, mas são coisas diferentes, né? Assim, a forma de abordar o conteúdo ela é diferente. E aí eu comecei simplesmente a escrever. Escrever, ia para a coluna, ia lá, e as pessoas comentavam. Eu lembro que nos 4 primeiros meses de artigo, 16 artigos, era uma vez. Esses artigos, desculpe interromper, esses artigos, os leigos conseguem entender o que você está passando? Consegue. E assim, e aí conseguem, assim, desde que tem um mínimo de conhecimento, não empresarial, mas de conhecimento de vida, assim, né? Entender como um negócio funciona, porque uma parte dos tributos são sobre as empresas, então tem alguma coisa a ver ali. Mas tem uns que tem uma parte filosófica maior, ou uma parte filosófica menor, depende muito da minha inspiração. E essa é outra vantagem de eu ter o meu negócio de produção de conteúdo que eu escrevo e eu avalio e eu aprovo, né? Então, assim, eu não tenho problema. Não é igual que na empresa, porque aqui às vezes eu escrevo uma coisa e a Nath me corrige que não, isso aqui tem que ser assim. Mas é como no escritório, escreve a petição, quem lê, não, coloca isso, não coloca aquilo. Lá não, sou eu, é isso aqui, vai assim. Então, assim, é uma vantagem para mim. Tem aquela questão de empresa de um homem só, né? Sim. Empresa de uma pessoa só, isso aí. Eu presa, né? Enfim, e aí começou escrevendo, engraçado que assim, eu até lembro disso, eu só não lembro quem foi a pessoa. Mas alguém só comentou um texto depois de 4 meses de eu escrevendo, toda semana, e o pessoal recebendo. Ou seja, 16 textos, né? Deve ter algum mês com 5 semanas aí, mas bota aí. Aí eu falei, pô, legal, tá atingindo, tá vendo. Mas aí depois, com o tempo, você vai entendendo isso aí. E no começo, eu acho que é como toda atividade empresarial, é a pessoa por ela mesma, né? Ela entende que tem que fazer e ela vai fazer, independente de ser remunerado ou não. E tem um tempo para vir um retorno, você tem que saber disso, né? Sim. Não desistir no meio do caminho. Exatamente. E assim, a questão do estímulo é muito importante. Qual era o meu estímulo? Era eu escrever e estudar sobre coisas que eu estava fazendo na minha advocacia. Eu queria desenvolver um determinado serviço. Ou queria aprender sobre uma determinada matéria, vamos dizer assim. Eu começava a estudar. Aí me surgiam
dúvidas e conclusões. E como meus textos poderiam ser parciais, né, eles não precisariam ser profundos, eu poderia trabalhar só o que eu quisesse daquilo ali. E aí isso ia me completando e é o que me estimula até hoje. Então, no final das contas, eu acho que a gente sempre faz... A motivação é sempre individual, a gente sempre faz pela gente. A gente pode ser includente ou excludente, mas a gente sempre faz pela gente, o indivíduo sempre faz por ele. Ele pode querer atingir o outro, mas no final das contas é por ele. E eu fazia por mim. E aí durante muito tempo fui sozinho, escrevia, eu mandava para a Tamires, ela botava lá, lia, formatava, mandava para uma pessoa. Durante muito tempo foi assim. Até que, de um ano para cá, isso aí tomou uma proporção mais profissional. O Renzo formou em contabilidade, ele começou a ler os textos. Seu filho. Meu filho. E quando ele começou, eu comecei a escrever, de certa maneira eu escrevia para ele, né? Para ele entender, para ele ter acesso a um conteúdo que... Olha, que legal. Para ele poder... Depois de um tempo ele começou a revisar os textos. Eu pedi para ele revisar de propósito, né? Para ele ler. Porque, assim, primeiro que ele não entenderia tudo tão fortemente, ele faria uma correção ortográfica melhor. Mas ele ia aprendendo. Então, assim, eles tinham uma abordagem jurídica, muito embora ele fosse contador, não quer fazer direito, mas para que ele fosse aprendendo. Tanto é que ele não quer fazer outra coisa que não seja trabalhar com tributos, dentro das habilidades dele. Ah, você foi sagaz ali para já jogar o filhote ali no meio. Revisa isso aqui. E aí, ele foi experimentando e foi gostando. Então, assim, e durante muito tempo eu escrevia para ele mesmo, assim. Então, a abordagem ser mais simples tinha esse propósito também. Como tudo na vida, nunca é uma coisa só, né? Então, começou assim. E aí ele veio, ele foi nativo digital aí, né? Criado nesse ambiente. Ele entende mais de estética do que eu, né? Eu entendo do conteúdo ali, de produzir o texto. O resto é tudo com ele. Aí tem texto, tem áudio, tem e-book, agora tem vídeo. Tem outras coisas que ele quer que eu faça, mas eu acho que não é a hora ainda, porque eu não tenho tempo e, assim, eu não quero parar o que eu tô fazendo para começar a fazer isso aí, porque tem toda essa questão da Comissão Nacional e outras coisas acontecendo comigo. E... Mas você tá respirando. Não, e tá tudo bem. Tá tudo bem, pego sol todo dia, consigo cuidar da minha saúde, assim, consigo tomar cerveja com meus amigos. Aproveitar a orla de Vila Velha, que é linda. Mas não faz sentido. Que hoje a gente tem escutado muito sobre o burnout, né? Sim. Isso aí é importante falar. Parece que eu não faço nada que não seja isso. Mentira. Eu faço tudo, né? Só que eu faço um pouquinho todo dia. Exato. E essa é um pouco... Bruce Lee falava isso, né? Não tem? Seja água. É um pouco... Toda diluição facilita a continuidade. Então é diluir mesmo, fazer um pouquinho todo dia. É um planejamento do que você vive no dia a dia. Nem é tanto um planejamento. Eu sei que eu vou lá e vou fazer. Mas assim, o que eu vou fazer? Eu não sei. Isso não dá pra fazer. Tudo bem. Não deu, entendeu? Mas fazer um pouquinho todo dia. E aí eu prefiro trabalhar 6, 7 dias por semana do que fazer igual o paradoxo do paulista, né? Trabalha 12 horas por dia, de segunda a sexta e some sábado e domingo. Isso aí é ruim pra mim, né? Eu preciso dessa continuidade. E aí uma outra coisa que me facilitou. Eu achei o meu processo, entendeu? Eu preciso, todo dia, gastar um pouco de atividade intelectual, queimar um pouco dessa energia. Me deixa melhor. Então, não é burnout, nem é nenhuma patologia psicológica aí, é só o meu processo mesmo de fazer ali, porque senão... É como você encontrou seu equilíbrio mesmo, né? Pra você lidar. Exato, e assim, eu decidi também que eu ia fazer uma trajetória de 5 anos. Eu tenho uma simpatia com o número 5, não sei explicar de onde isso vem, mas eu gosto de tudo que é 5 ou múltiplo de 5. Quando a Tamires me chamou para escrever no começo, eu falei, eu vou escrever, e é por isso que eu demorei um tempinho, mas eu falei, eu vou escrever por 5 anos direto, toda semana. Eu tô no 5º ano já, né? Tem 4 anos. E aí depois que chegar no final do 5º ano, chegar se aproximando ali, eu vou decidir o que nós vamos fazer. Vai ser toda semana, se vai diminuir, se vai virar vídeo, não sei. Mas tem toda segunda-feira, já tem 4 anos. E aí eu vou até esse final. Também tem um fim, entendeu? Então assim, eu tô tranquilo, eu vou até ali. Depois eu crio outro objetivo e vou e tal. Bacana assim, né? isso. Agora uma dúvida até você pode dar para o nosso público. Como que você enxerga o papel do planejamento tributário e financeiro? Ou da reorganização Muito bom, tributária. Eu já aprendi, não, que ele falou. Que a gente troca pneu com carro andando. Aí, ó. Sua aluna, nota 10. Eu vou melhorar. Que nada. Mas esse planejamento, essa reorganização tributária e financeira, para quem tem agência, presta serviço, vive de contratos, onde tem mais erros? Qual é a necessidade desse planejamento? Assim, o planejamento tributário, às vezes, ele não envolve só a parte tributária. Ele envolve também a parte trabalhista, contratual, enfim. Né? A maior parte dos negócios hoje nessa área, sobretudo na área de serviço, eles são do Simples Nacional. E o maior fator de impacto no Simples Nacional é a quantidade de funcionários que você tem. Às vezes você dá ali
às vezes você consegue, né, trocar de enquadramento dentro do Simples, sua folha sobe ou ela desce. Tem um chamado fator R ali, para algumas atividades. Muitas delas são prestadores de serviço. A parte de agência em si, agência, né, ela tem que ser avaliada tanto no modelo do Simples, quanto no modelo no lucro real. Porque no modelo do lucro real, existem algumas receitas que a agência tem, né? Estou presumindo em cima do que ela fala. Que elas não entram na base de cálculo do tributo, que é o gasto que tem. O cliente bota todo o dinheiro na agência para ela fazer os gastos de publicidade, contratar os meios, ela produz conteúdo, né? E paga os meios de divulgação. Esses valores não são dela, muito embora circulem dentro do caixa dela. No Simples isso é tributado, fora do Simples não. Então, assim, existem outras variações da operação de agência que podem afetar a própria tributação. Mas serviço, em regra, não tem muito o que fazer, fora a questão trabalhista mesmo. Porque, por exemplo, se você tem uma empresa, e geralmente as empresas de serviço são enquadradas no anexo 4 do Simples. Ali nesse anexo 4 você paga o Simples e você paga o INSS dos seus funcionários por fora, os 20% por fora. Se você não tem funcionários, esse imposto não incide. Ou dependendo, se você não tiver funcionário, você pode ser enquadrado de uma outra maneira em um outro anexo que não vai ter esses 20%. E aí às vezes o sujeito opta mesmo por ter um funcionário, por contratar uma terceirizada, ou por não ter funcionários, contratar o sujeito freelance, assim. E aí o enquadramento ou a formatação trabalhista do sujeito impacta nos tributos. Mas, sobretudo, o que tem que ser dito é reorganização tributária não tem receita de bolo. Tem que pegar e olhar a realidade de cada um. E essa realidade ela pode ser no período, dependendo do tamanho do negócio. Se ele vai passar um período de investimentos, onde a margem de lucro diminui, pode fazer sentido ele trocar o regime tributário para o lucro real, onde ele pode guardar os prejuízos, porque a tributação não é feita com base na entrada do dinheiro apenas, do que ficar no Simples ou no lucro presumido, onde entrou o dinheiro tributa, mesmo que você tenha prejuízo, entende? Então, assim, vai mais além para o setor de agência e publicidade. Porém, os serviços como um todo têm essas variantes, né? Só que a maior variante é quando o serviço engloba o fornecimento de algum bem, né? O médico que tem um serviço vai entregar uma prótese, o dentista que vai entregar o material. A área de saúde tem muito isso, né? Mas a nossa área, onde que são as profissões legalmente regulamentadas, onde a maior parte é só serviço, não tem muita coisa o que fazer, a não ser que o faturamento seja numa escala muito grande, entendeu? E isso, assim, a gente continuando nessa parte mais prática, você soltando um pouquinho o seu conhecimento, tá vendo? A gente enrola e consegue. Como é que é para a pessoa física? Assim, dê uma simples dica para o início dessa reorganização, porque até eu falo por mim mesma. Precisa, né, gente? Precisa. Assim, a pessoa física, o maior imposto dela é o imposto de renda, né? Então, o que ela tem que ter é atenção com os gastos que ela tem, que podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda dela, né? Então, é o que pode acontecer. Serviço de educação, serviços médicos, de educação tem um limite, né? Ter dependente, não ter dependente. Às vezes o dependente tem renda. E aí, só que hoje, quando o seu dependente tem renda, essa renda junta com a renda do responsável e a tributação está de outra maneira. O que vai acontecer com a reforma tributária que está em andamento aí é o que já acontece com a pessoa física, com aquela declaração pré-preenchida. A Receita já te dá lá a declaração simplificada, desculpe. A Receita já te dá um cálculo lá de reorganização tributária. O que ele pode fazer no final do ano é isso. Lançou o que ele tem ali, tenta em um, tenta em outro e verifica. O que a pessoa física pode fazer, que às vezes não faz, porque não sabe, é um plano de previdência privada até o limite da dedução legal, porque existem planos de previdência privada que são deduzidos à base de cálculo do imposto de renda. E é uma previdência segura, né? Justa, lícita, não tem problema nenhum. E às vezes é melhor do que você simplesmente guardar o dinheiro em qualquer aplicação. Se você tem possibilidade de ter um plano de planejamento e tal, isso aí reduz do imposto de renda também. Existem outras opções, mas são muito mais burocráticas para a pessoa física, que são aquelas, mas aí não é nem um planejamento, que ela vai, de certa maneira, desembolsar o dinheiro. Colaborar com essas leis de incentivo, né? A cultura, o esporte, elas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Você entregou e deduziu do seu imposto a pagar. Em tese, né? Você trocou aí.
Mas pessoa física não tem muita saída, assim, né? Entendi. E a base de tributação no Brasil é a pessoa física, né? Por isso que o imposto de renda é tão alto, né? Uhum. Porque já tem tudo mapeado, né? Tá ali, geralmente, o Brasil tinha uma mão de obra tipicamente em relação de trabalho CLT, era muita gente empregada, isso aí vai mudando com o tempo também, né? Então, era mais fácil para o governo tributar ali, porque ele ia na empresa, e a empresa Sim. tributava todo mundo, do que simplesmente criar uma outra regra que dependa do sujeito ir lá e pagar. Né? Verdade. Quando a gente fala pessoa física, é MEI também? Pode Não, ser MEI? MEI não é pessoa física. Não. Pela lei, o MEI está dentro do Simples Nacional, é uma variação do Simples, mas o MEI é uma figura, é um Simples simplificado, vamos dizer assim. Ele é uma figura própria, que tem os tributos pagos com valor fixo todo mês, e até aquele limite, né, de 81 mil por ano, hoje é 81 mil por ano, e você, de acordo com aquela atividade, vai pagar o ISS ou o ICMS. ISS para o município e ICMS para o estado. Dele você quita todos os tributos, entendeu? É óbvio, assim, às vezes, se a atividade puder ser enquadrada no MEI, é melhor, é mais barato tributariamente desenvolver o MEI do que receber na pessoa física. Porque você pode prestar um serviço. Mas, assim, cada vez mais as atividades do MEI vêm sendo restritas, né? Todo ano diminui um pouco. E você falou agora há pouco sobre a reforma tributária. Tem algumas questões que você acha mais válido passar para a gente e para o nosso público sobre o que está acontecendo, o que está para acontecer? O que pode estar sendo negligenciado, sendo deixado de lado, que as pessoas não estão prestando atenção? Olha, assim, essa reforma tributária passou tão rápido que tudo que eu fale que o sujeito tem que prestar atenção pode não servir para nada. Daqui a pouco? Não, porque a nossa vontade... Ninguém perguntou pra gente se era... O pessoal que votou lá, o deputado e o senador que eu elegi, também não quiseram saber com a base aqui o que era para fazer, né? Então, assim... E agora existe uma sensação de que todo mundo foi meio que enganado, que não sabia. Mas foi votado lá. E o governo fez questão, o governo federal também fez questão de não apresentar, não botar isso em circulação, porque eles entendem que é o melhor modelo tributário do Brasil para frente. Sobre o argumento de que vai simplificar, existe o complemento do argumento de que simplificar não é baratear. O que eu acho que as pessoas têm que ficar atentas é que essa reforma tributária vai subir carga tributária. Só não dá para saber ainda porque não foi divulgada a alíquota que vai ser usada. É como se você tivesse um tributo só. Na verdade, são 3 tributos. Só que eles têm a mesma base jurídica comum. Né? Então, se você entende os 3 ao mesmo tempo, você só muda a alíquota, vamos chamar assim, numa fala simplificada. É a mesma conta, você só vai mudar um número no final. Aí um pedaço vai para a União, um pedaço para o Estado, um pedaço para o município. E existem várias pessoas, ou várias atividades que hoje não são tributadas que serão. Então, assim, é uma mudança. O que eu posso chamar a atenção das pessoas é para que elas se interessem pelas mudanças que vão acontecer com elas. Então, assim, porque vai mudar para todo mundo. O mito da neutralidade aí, ele é não é um mito, né? A Constituição prevê que as mudanças tributárias elas têm que ser neutras. Neutras com base na carga tributária total. Não quer dizer que no meio do caminho ali, naquela equação, o elemento ou outro vai ter mais ou menos impostos a pagar. Né? Então, assim, terão pessoas que terão sua carga diminuída, sobretudo serviços financeiros e indústria, e terão pessoas que terão sua carga tributária aumentada. Pessoas físicas, não o imposto de renda, mas pessoas físicas que prestam serviço. Garçom, por exemplo. A gorjeta vai ser tributada com CBS e IBS. Hoje não é, de acordo com o que está escrito na lei. É um exemplo. E serviços, que vai ter um aumento considerável aí. Né? Então, o pessoal do serviço, nós, temos que entender aí, estar atento com as mudanças para ir encaixando nesse quebra-cabeça as peças que nos interessam. Porque, mais uma vez, não simplifica do jeito que prometeu, porque tem várias exceções, tem vários regimes diferenciados lá. E a gente ainda não sabe quais vão ser as alíquotas, porque elas vão ser todas somadas e aplicadas numa mesma base de cálculo. Isso facilita? Facilita. Mas não quer dizer que, porque facilita, barateia. Pelo contrário. A reforma tributária vai vir para confirmar que simplificar não é baratear. O Simples Nacional já está aí para isso, né? Tem várias atividades que são mais caras no Simples do que no lucro presumido ou no lucro real. E a reforma tributária vai simplificar? Vai simplificar, mas vai encarecer também. E você fala desses regimes tributários, que até é a sua área, né, de atuação, a sua expertise. Você também deve saber que tem muito empreendedor que paga muito mais imposto do que deveria. Sim. Tem alguma dica prática, simples, até porque eu sei que você não vai revelar tudo que você sabe aqui, para a pessoa
de repente, saber se ela está no regime errado, que às vezes é isso que está fazendo ela pagar mais imposto. Você pode falar alguma coisa nesse respeito pra gente? O que eu acho que qual é o procedimento? Existe muita informação. Sim. Existem muitas pessoas com informação. A primeira coisa é a pessoa se interessar por isso. Não precisa ler, fazer curso, ela precisa se interessar. E algum nível de conhecimento ela vai ter que adquirir, seja lendo, seja perguntando, seja conversando. Eu sugiro ela contactar mais de um profissional com a mesma pergunta. Né? E você tá certo. Faz uma simulação nisso aqui. É igual o médico, né? Você tá com uma doença grave, você quer ouvir a opinião de outros médicos. Ouvir uma segunda, terceira opinião, tá certo. E olha, assim, só que assim, a internet trouxe um problema, não é um problema, né? É um problema para nós, prestadores de serviço, que as pessoas não querem pagar por conhecimento mais. Ou querem, mas é muito caro, mas eu não sei. Isso é comum ouvir o cliente, mas eu não sei se eu vou ter um benefício. Mas assim, e eu falo que o meu negócio não é direito tributário. O negócio é paz interior. Então, sujeito, né? Você tá certo, você tá errado, é o que a gente vai entregar, entende? Eu confesso que eu sou muito ruim em planejamento financeiro. Também. E aí eu ia contratar uma empresa específica para me ajudar nisso. E eu confesso que quando eles me passaram o valor, eu falei, putz, tô achando meio alto. Sim. Será que eu vou gastar com isso? E o meu planejamento, o que eu tinha, eu ainda vou gastar e não vou... A gente fica com esse medo. Não, normal. Mas é justamente porque você não conhece. Você só vai conseguir tomar essa decisão quando você tiver o mínimo de conhecimento. Ou, isso acontece, eu acho que em qualquer prestação de serviço. Quando o problema acontecer. Aconteceu o problema. Realmente era barato. E assim, só que o prestador tá lá, ele entende e não tem só a gente que vira essa chave, né? Se tá caro, se tá barato, se tá certo, se é bom, se precisa. É do indivíduo, assim. Então, o que a pessoa pode fazer do ponto de vista estrutural? Pedir mais de uma opinião. Sabe? Chegou em 3 pessoas aí e todas falaram que tá ok, então tá ok. Não, alguém falou que tem um problema. Então, investiga aquilo ali, conversa, enfim. Tem que ir atrás, não tem jeito. Ou ele vai parar e estudar. E vai entender aquilo ali, né? Que é o que grandes empresários aí, pessoas que construíram patrimônio têm, eles entendem. Só que o sujeito gastou tempo, energia com aquilo ali. O que não dá pra gente achar que nós não vamos gastar nada, nem tempo, nem energia, e chegar no mesmo resultado. Entendeu? Agora, até para as pessoas físicas mais simples, que não são grandes empresários, não têm muito dinheiro, tenho 5 mil reais, quero investir nisso para ampliar. Não sabe como eu vou ampliar esse valor, onde eu vou aplicar. Existe alguma sugestão para isso? Até pessoas físicas mais comuns. Assim, mais uma vez, aí é até financeiro, né, Gu? E nem é tributário, mas assim, mais uma vez conhecer, né? Você precisa ir lá. Conhecer as opções, né? E todo aprendizado tem um custo também. Coloca o dinheiro em alguma coisa que não seja arriscado e vai entendendo, né? Vai vendo. Funciona. Ou assim, a gente está sempre atrás de uma solução só também, né? Vai em 2, divide esse dinheiro, coloca um pedaço, vê qual que funciona melhor para você com o tempo, como é que é, entendeu? Nas mesmas circunstâncias. Então, não tem jeito, assim, é dinheiro. Ótimo. E dinheiro é conhecimento, né? E conhecimento tem um custo porque é tempo e energia de alguém. Seja para o sujeito só aprender ou seja para desenvolver aquilo. Mas dizem que hoje em dia a aplicação, investimentos, tem sido mais rentável do que uma conta poupança. Com certeza, muito, sem dúvida. Sem dúvida. E os investimentos ainda têm garantia do FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. A poupança não tem. Se o banco quebrar, ele leva a sua poupança e o FGC paga aquilo de volta para você. Você podia me ajudar a depositar um dinheiro na minha conta para eu ver a renda? Ai, jura? Vou pensar, tá? Amizade é tudo. Augusto, assim, você falou muito e eu achei muito curioso, assim, da importância que você dá a cada aspecto da sua vida, desde a sua formação acadêmica até a produção de conteúdo, escrever para um jornal. Que legado que você pretende deixar com essa ampla gama de atividades que você realiza? Se eu fosse sintetizar isso numa frase, seria: siga seu coração. Simples e direto. E que não tem nada a ver com dinheiro e financeiro. É humano, né? Mas dinheiro é tempo e energia, cara. É isso, assim. O dinheiro é só um mecanismo. Podia ser qualquer outra coisa. Ele é só... É uma métrica. Ele mede o valor de alguma coisa no tempo. Então, assim, demonizar o dinheiro é pior. Assim, ou a gente ter essa noção de que o dinheiro é algo material, é o dinheiro pelo dinheiro. Não é assim. Nem o dinheiro pelo dinheiro é o dinheiro, entendeu? E eu falo assim que eu não gosto do dinheiro. Eu gosto de ganhar o dinheiro. Porque, pra mim, é tudo sobre a liberdade. Então, eu sinto que cada vez mais eu tô ficando livre, entende? Assim, e aí... E agora? Perdeu? Tô pronto pra começar de novo. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre ganhar o dinheiro.
não é sobre ter as coisas, né? É sobre você conseguir as coisas. Aí tem tudo a ver com essa questão de legado. E eu era aquela criança que quando ia brincar, montava a brincadeira, depois estava montada, não queria mais brincar. Então eu queria montar, entende? O processo, né? O sim. processo era mais interessante do que o resultado. Pra mim e tanto se fala nisso hoje, né? Sim. Para você valorizar o processo, enfim. Se você pudesse, então, pegar o seu celular e enviasse uma notificação, tipo um spam, assim, para todos os empreendedores, empresários que recebessem essa mensagem sobre dinheiro e tributo, o que você escreveria? Aí, pum, para geral. Se fosse sobre tributos, se interesse. Se interesse. Eu recentemente coordenei o Feirão do Imposto junto com o pessoal do Sind Jovens, vinculado a FINDES aqui no Espírito Santo. E aí eu dei uma palestra lá, né, para falar, enfim, até sair um e-book sobre o conteúdo dessa palestra. Mas eu não sabia disso, e a minha palestra foi no final, a gente ficou um mês fazendo coisas, e eu fui sentindo, no desenvolver do Feirão do Imposto, que eles não gostavam de tributo, porque achavam que era a parte chata. Não, que não precisavam entender, ou que não iam entender porque era chato, que era complexo, não sei o que. Eu falei, gente, aí meio que dei, não um sermão assim, mas eu falei, primeira coisa, tributo é despesa igual qualquer outra. Tem que entender. Então, se você não souber, você vai estar deixando de se preocupar com a despesa necessária, e vai acontecer. E é uma despesa cara, e ela é crucial para o negócio, assim, precisa entender. Então, o sujeito precisa se interessar numa determinada medida. Ou você precisa ter alguém que se interesse por você, né? E aí você vai ter que contratar esse profissional. Mas até para chegar nesse cara, você precisa ter um mínimo. Como eles falam na física, né? Não tem como você nem errar. Eu não sei nem errar. Não. Um mínimo você tem que saber para onde vai, entendeu? Assim, eu vou escolher aqui até para você poder avaliar aquilo ali. Isso aí não é arrogância. Por mais complexo que seja o nosso objeto de estudo, assim como é a medicina, você tem que ter uma opinião sobre aquilo que te importa, entendeu? Ou você vai ter que confiar em alguém que tenha essa capacidade. Por isso que às vezes as pessoas têm sócio, por isso às vezes tem, né? O contador é o sujeito de maior importância na empresa. Isso nos Estados Unidos não é à toa, né? Porque lá ele tem uma outra figura. Aqui também. O advogado é fundamental, mas o primeiro é o contador. Então, assim, você tem que se interessar. E aí as pessoas vão criando parâmetros estéticos para o interesse que deveria ser pelo conteúdo. Isso é um problema também, que a internet acelerou. Mas tudo bem, faz parte da realidade. Mas tem que se interessar. Não dá, não, tá lá. Tem escritório grande, anda bem vestido, tem carro. Isso é tudo indício. Mas você tem que saber melhor aí, até para não estar comprando gato por lebre ou pagando caro demais pelo gato, né? Assim, aí eu falo isso, eu avaliando outro prestador de serviço, né? Porque para mim, estruturalmente, é a mesma coisa, como as pessoas avaliam a gente. Tem que se interessar, cara. Senão, só prosperou, sem qualquer conotação tendenciosa dessa palavra, só prosperou, só saiu daqui e avançou quem se interessou. Então tem que se interessar. Como em todo relacionamento. Né? Diz muito assim, daquilo que a gente vê e uma coisa que a gente da comunicação acaba vendo também na prática e acreditando. Informação é tudo. Tudo. Não tem atalho mesmo. Sim. Tem que se informar. E assim, às vezes, porque é um processo de construção também, né? Às vezes é uma informação aqui que encaixa com a outra ali, que encaixa com aquela lá. Então, assim, e é legal porque conhecimento não ocupa espaço, né? Então, assim, e aí você consegue sugar, mas tem que se interessar, assim. Então, eu entendo que a vida prática, ela é chata, né? Ela é cruel, assim. É difícil você se interessar por alguma coisa que é efetivamente burocrática, entende? Tem gente que tem esse perfil, ou que quer, que aceitou. Mas é difícil se interessar, tem que fazer. Nossa, você trabalha todo dia. Eu falei, cara, meu trabalho é minha vida. Eu falei, meu trabalho é minha vida assim, é a mesma coisa, entende? Isso é um problema, tem burnout. Eu nem sei o que é isso, assim. Eu tenho dificuldade de significar essas palavras. Porque pra mim foi, entendeu? Então, assim, mas por quê? Claro, minha vida é um pouco de trás para frente, né? Falei que fui pai cedo, entre outras coisas. Eu sempre fui um sujeito muito reflexivo, então estou sempre analisando as coisas. Hoje eu analiso menos do que eu analisava antes. Então, assim, eu só startei esse processo psicanalítico aí um pouquinho antes do que a maior parte das pessoas. E você entender o que é importante para você faz você significar ou ressignificar as coisas. Como trabalhar. Eu tenho que me interessar. Tem coisas lá que eu não me interesso. O Nefa faz. Porque ele faz bem, entendeu? E eu confio nele. Então, assim, tem coisas que ele não se interessa. Então, eu faço. Então, é um pouco isso. Eu não quero fazer, mas eu encontrei uma pessoa que eu confio que faça. Então, faça com você. Na Ágora. Eu só escrevo os textos.
O Rian achou a inteligência artificial lá que transforma os textos em podcast. Uau. Falei, faz, eu só valido. Assim, ele se interessa por isso, e ele faz melhor que eu, e eu confio, então ele vai fazer isso aí. Então, assim, nós somos uma equipe, né? Cada um na sua circunstância, não precisa estar todo dia junto, trabalhar no mesmo local, mas eu me interesso, e quando eu não me interesso e é importante, eu achei alguém, eu deleguei para alguém que eu confie, né? Acho que é isso, interesse e confiança. Confiança tem um pouco de interesse também. Claro. Enfim. Olha, foi um prazer. Você mentiu, você entregou muito valor aqui, tá? Mas pode deixar que se eu pensar numa consultoria de reorganização tributária, né, financeira e tributária, eu vou te procurar. E muito obrigada. Querendo ou não, assim, a gente precisa falar sobre esses temas, porque não tem como escapar. Todo mundo precisa de dinheiro. A gente não vive sem dinheiro. E quanto melhor organizado, melhor a gente vive e com mais liberdade, né? Isso aí, porque a gente depende, cada vez mais, depender menos das coisas. É isso. Exato. É isso aí. E aqui estamos encerrando mais um podcast do Easy Insights, deixando muitas reflexões. Eu, principalmente, que tenho uma dificuldade de pensar muito no meu financeiro, peco nisso, a gente recebeu uma aula agora. Então, acredito que vocês também vão repensar aí no lado financeiro e melhorar para cada vez a gente poder subir e evoluir mais. Até a próxima.